Levar um tempinho aqui para continuar na página 19, capítulo 1, livro 4 de português. Levar um tempinho, Maria Fernanda, para você ler e conferir até mesmo se as respostas estão corretas, tá, minha filha? Por ele, cara, eu cheguei com uma verdade ali, entendeu? Não é porque eu sou dono, sabe? Não, é óbvio que agora. Vamos virar agora para a página 20, para a gente continuar. Vamos lá, página 20, livro 4, capítulo 1. Compreendendo o gênero. No texto A Tempestade, que você leu, a história criada pelo narrador durante a aula é uma narrativa de aventura. Você sabe o que é uma narração? Narração é um tipo de texto que apresenta uma história real ou imaginária em que podemos encontrar elementos como o espaço onde se passa o que é narrado e o tempo quando se passam os fatos narrados. Quem narra a história é o narrador. O narrador que conta a história e participa dos fatos narrados recebe o nome de narrador-personagem. O narrador que conta a história, mas não participa dos fatos narrados, é o narrador observador. Vamos de novo. No texto A Tempestade, que você acabou de ler, a história criada pelo narrador durante a aula é uma narrativa de aventura. Você sabe o que é uma narração? Narração é um tipo de texto que apresenta história real ou imaginária em que podemos encontrar elementos como o espaço, que seria onde a pessoa passa o que é narrado, o tempo, em que tempo foi quando se passam os fatos narrados, foi de manhã, à tarde, à noite, ou se foi no ano passado, na semana passada. Quem narra a história é o narrador. Então, se você está criando uma história, ou você está lendo uma história que foi criada, é chamada de narrador. Por exemplo, eu estou lendo e gravando agora esse vídeo, né, para sua revisão, então eu estou sendo uma narradora do conteúdo do livro. O narrador que conta a história e participa dos fatos narrados recebe o nome de narrador-personagem. Então, assim, se eu contar uma história minha, se eu contar a minha história, como foi que a mamãe descobriu que ia ser mãe sua, descobriu que estava carregando você no meu ventre, o nosso primeiro contato, se eu for narrar e escrever um texto sobre isso, eu vou ser chamado de narrador-personagem. Por quê? Porque eu estou contando uma história minha, ela não está sendo inventada, né, ou copiada de alguém, ela está sendo, uma história minha. Então, quando eu conto uma história, a narração é um tipo de texto que apresenta uma história real ou imaginária. A história minha sobre você é real ou imaginária? Real, ok? Em que podemos encontrar elementos como o espaço, onde se passa o que é narrado. Um exemplo, eu estou contando sobre o dia que eu ganhei você. Eu cheguei às 5 da manhã no hospital da Unimed. Esse seria o espaço onde se passa o que eu estou narrando.
O tempo era pela manhã, e esperamos para ver seu rostinho às 9h15, por exemplo. Daí é enquanto o tempo vai passando, ó, os fatos narrados. Quem narra a história é o narrador, ou seja, se a história não fosse minha, se fosse uma história da tia Flávia, então eu seria um narrador da história da tia Flávia. O narrador que conta a história e participa dos fatos narrados recebe o nome de narrador personagem, que é o meu caso. Eu, Valéria, não preciso botar eu. Valéria teve Maria Fernanda no dia 6/11, né? Eu já estou falando sobre teve Valéria no Hospital da Unimed, eu já estou falando lugar, em Porto Velho, Rondônia. O tempo em 6/11 de 2014. E aí eu começo a contar a história. Chegou no Hospital Unimed às 5 da manhã. Foi internada para fazer a cesárea no dia 6/11 de 2014. E às 9h15 da manhã a Maria Fernanda nasceu e a mãe, a Valéria, pôde tê-las no braço. Então aqui, quando eu estou contando a minha história. Então eu sou chamada de narrador personagem. Quando eu conto a história de alguém, seja real ou fictícia, eu estou narrando uma história. Por exemplo, a gente está vendo ali a fazenda. Aí, ali, ó. Então, essas duas pessoas aqui, onde está escrito Chico Barney, ó. Esses dois últimos cantos direito da TV, eles estão narrando a história da fazenda com o Zé Love no meio, contando a história dele. Então, eles são narrador, entendeu? Agora, se o Zé Love estivesse contando aqui a história que eles estão contando, o Zé Love seria o narrador personagem. O narrador é o que conta a história, mas não participa dos fatos narrados. É o narrador observador. Eu acredito que seja isso. Fiquei confusa agora. Agora marque os itens abaixo. Sobre a história do navio pirata do Capitão Trovão. Criado pelo narrador, o texto A Tempestade, que você acompanhou. Não há ação de aventura na história? O personagem principal enfrenta perigos e desafios? As ações prendem a atenção do leitor? Eu não achei que não. Mas, se mandou responder. Ocorrem ações de aventura na história? Sim. O personagem é corajoso? O personagem demonstra esperteza? O personagem não demonstra esperteza? Não, mesmo porque ele tem que ter expertise, né? Tá em alto mar. As características presentes no gênero textual narrativa de aventura são perseguição, caça ao tesouro, heróis e vilões e muita ação. Os personagens vivem situações repletas de desafios e os personagens principais têm como a marca coragem e a esperteza. Página 21. Aqui você dá uma olhadinha, tá, filha? Que aqui é tipo a professora, é uma dinâmica em sala de aula que a professora deve ter tido com vocês, acredito eu, né? Às vezes ela não fala que o livro bugou e ela manda pular, certo? Aqui você e os colegas criarão coletivamente uma narrativa de aventura com a ajuda do professor. Separem uma folha para anotações do planejamento e outra para a escrita da versão final do texto. Planejem-se. Escolham um tipo de aventura, onde e quando se passa a aventura, discutam a respeito das características e nome dos personagens,
Terceiro, escrevam, o professor vai registrar na lousa as sugestões do texto de acordo com a sequência dos acontecimentos da narrativa. Observem divisão de textos em parágrafo. Decida um título adequado à narrativa. Releia o texto e faça as alterações ou correções necessárias. 4. Versão final. Escrevam a versão final do texto na folha que vocês separaram e façam um desenho para ilustrá-lo. De uma intensidade, de uma maneira, beleza? Mas foi igual. Foi quase uma projeção de tudo que eu gostou que fizeram com ele. Ele falou, quer saber? Vamos lá. Vou fazer com esse idiota aí. E fez. Você já estudou que o substantivo é a palavra que dá nome aos seres, objetos pessoais, lugares, entre outros? Sabe também que existem tipos de substantivos? Vamos relembrar? Substantivo comum é aquele que nomeia determinado ser entre outros da mesma espécie. Exemplo, capitão gancho, terra do nunca. Substantivo comum, aquele que nomeia seres da mesma espécie. Exemplo, o capitão, né? Substantivo próprio, aquele que nomeia determinado ser entre outros da mesma espécie. Exemplo, capitão gancho, terra do nunca. Substantivo simples, aquele formado por um elemento só. Flor, sol. Substantivo composto, aquele formado por mais de um elemento. Beija-flor, girassol, papaléguas. Paradidáticos. Substantivo primitivo, aquele que não deriva de outra palavra. Mar, livro, chuva. Substantivo derivado, aquele que deriva, ou seja, tem origem em outra palavra. Exemplo, marinha, marinheiro, flor, florista. Releia o trecho do texto A Tempestade, depois faça o que se pede. Em alto mar deslizava um antigo navio. Suas velas imensas se enchiam com o sopro do vento na popa, empurrando o barco vigorosamente em direção ao continente africano. No convés, sujo e descuidado, o capitão Trovão gritava a todo pulmão, fazendo-se obedecer pela tripulação de 30 piratas que temiam a fúria do comandante. Retire o único substantivo próprio que aparece no trecho do texto. Retire o único substantivo próprio que aparece no trecho do texto. Isso, capitão Trovão. Se fosse só capitão lá escrito, daí não passava, né? Encontre no texto substantivos primitivos correspondentes aos substantivos derivados apresentados abaixo e complete a tabela. Nós estávamos aqui respondendo, então precisamos estudar sobre substantivo comum, substantivo próprio, simples, composto, primitivo e derivado, né? Que confunde um pouco. Classifique os substantivos abaixo em SS, quer dizer substantivo simples, ou SC, substantivo composto. Passatempo, ele é o quê? SC, mesmo não tendo hífen, a gente pode ver que tem uma, tipo assim, passa e tempo. É a junção de duas palavras, então... Tá, tempo. SS, porque é uma palavra só, não tem a junção de duas palavras e nem tem hífen, né? Guarda-sol. Ele a gente já pode ver pelo hífen que tem ali separando os dois, então é um substantivo composto. Sol.
Sol não tem hífen, é uma palavra só, e também é uma monossílaba. E não é impossível ele ter um monte de palavras nele mesmo. Girassol. Olha, mesmo tendo hífen, a gente pode ver que tem gira mais sol. Mas tirando aquele S aqui que fica esse aqui. São dois S. Tirando um S, fica gira mais sol, que dá girassol. Ok. Como a planta, como a flor. Leia a frase a seguir e faça o que se pede. Capitão Trovão enfrentou perigos. Complete. O verbo enfrentou refere-se ao Capitão Trovão. O substantivo. Perigos. Complete o verbo enfrentou explicando o que foi enfrentado. Letra B. Marque as alternativas corretas. O substantivo perigos está no singular ou no plural? No plural. O substantivo perigo é masculino ou feminino? Masculino. A gente já pode ver ali. Capitão Trovão, o Trovão enfrentou perigos. E quando a gente, tipo assim, é só a gente botar aquela regrinha do artigo. Existe há perigo? Não. É impossível existir isso. Tá. Leia os trechos do texto A Tempestade, observando as palavras destacadas. Depois faça o que se pede. Dei uma escolhida sobre a carteira encolhida enquanto olhava para os lados, sem nenhuma ideia na cabeça. Tema livre. Era liberdade demais para minha falta de imaginação. Peguei a caneta, posicionei o papel e aí começou minha aventura. A imaginação ia se organizando e completando as cenas até o clímax de uma tormenta no mar, em que o navio desnorteado era jogado para todo lado pela fúria das ondas. A tripulação tentava agarrar algumas moedas enquanto o capitão ainda encontrava forças para gritar. Agora responda. Quais são as palavras destacadas em vermelho? Mar, navio, caneta, tripulação, carteira. Por quê, filha? A gente pode ver aqui, todas essas palavras que estão em vermelho, elas estão aqui.